Sabe o que eu fico observando? É que nos dias atuais tem muita coisa que facilitou a vida de muita gente, mas distanciou de Deus. Tem muita coisa que trouxe facilidade, mas trouxe distanciamento. E as pessoas, elas não conseguem ter essa percepção, essa maturidade, não conseguem ter essa visão. Isso é um prato cheio para Satanás nos dias atuais. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Eu creio que o Senhor vai trazer a nós aquilo que nós de fato precisamos, aquilo que nós necessitamos como alimento para prosseguirmos, nessa caminhada, nessa busca, nesta união. Glória a Deus. Eu tenho coisas aqui que eu gostaria muito até de falar para vocês, mas eu não posso dizer isso em frente às câmeras, não é verdade? Mas é motivo de muita alegria nós estarmos na presença do Senhor. Independente de qualquer circunstância, Deus, Ele está no controle de tudo e todas as coisas. Jesus, em muitos momentos na vida dele, Ele assentou com num barco, Ele assentou com 3, Ele assentou com 12, Ele assentou e esteve em meio a multidões. O importante é a mensagem ser pregada. O importante é a mensagem alcançar pessoas que de fato necessitam. Então, Deus, Ele pode tirar você do meio de uma multidão para levar a uma pessoa, assim como Deus pode tirar você do meio de uma pessoa e levar a uma multidão. Então, a forma que Deus trabalha não vai de acordo com o que a gente acha ou pensa. O próprio Jesus dizia: o que eu faço hoje não convém a vocês, não convém ao entendimento de vocês não sabem, mas amanhã saberá. Ou seja, há uma revelação por trás da forma que Deus trabalha, e a gente precisa ter essa consciência. O que a gente não pode perder é o alimento. Amém? Eu creio que Deus, Ele vai falar aos corações de pessoas aqui nessa noite, porque eu também preciso que Deus fale através da tua palavra. Aleluia. Eu necessito disso. Eu vou pedir que os irmãos abram as vossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo 13. 1 Pedro, no seu capítulo 1, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Havia um louvor, agora há pouco. Baixa só um pouco aí esses barulhos, por favor. Havia o louvor que a Vanessa cantou aqui, Adoradores acordam adorando. Já acorda na conexão. Já acorda na fiação, conectado, interligado, unido a Deus. E a gente precisa entender que há uma necessidade em nós mantermos esse zelo. Irmãos, quantas pessoas têm perdido o amor em Deus? Escuta, se uma pessoa perde um amor em Deus, ele não ama nem a si mesmo, muito menos o seu próximo. Se você tiver uma família que no meio deles, eles não têm amor nem por eles mesmos, eles se automutilam em confusões, em brigas, contendas. Por quê? Porque há escassez de uma revelação em meio àquela família. Existe uma paternidade por parte de Deus que, quando é entronizado no nosso espírito, nos eleva e nos compete a realizar coisas que, humanamente falando, seria impossível. Hoje o homem, ele é doutrinado às práticas, às influências que o mundo rege. Se você ficar um mês sem ir na igreja, senta com uma pessoa que bebe, você vai começar a beber. Se um dia na sua corrente sanguínea havia o vício da bebida, o vício vai ser despertado, porque há influências que levam pessoas a voltar o que era, ou até um estágio pior. Você vai ter que fugir da sua velha natureza até Jesus voltar. Você vai ter que fugir do seu eu diminutivo até Jesus voltar.
Se você escolher pessoas para andar com você, para sentar na mesa com você, que são pessoas que têm a mentalidade do alto, que são pessoas inspiradas pelo Espírito de Deus, você vai ter uma mente também evolutiva, vai ter uma mente também padronizada, sincronizada com a vontade de Deus. Agora tem pessoas que ignoram a lei do Espírito e se assentam na roda dos escarnecedores. Eu prefiro ignorar os escarnecedores e me assentar na mesa dos discípulos com Jesus, assentar numa mesa diante com Abraão, Isaac e Jacó. A gente precisa disso. Isso é constantemente, é a constância que vai fazer a diferença na tua vida. É a constância. O seu corpo precisa de ser nutrido por alimento diariamente, e você lança esse alimento ao teu corpo parcialmente, sim ou não? É ou não é? Você come só uma vez no dia? Você bebe água só uma vez no dia? Não. Assim também é espiritualmente. Nós temos que diariamente estar o quê? Em comunhão, em contato, nos alimentando para manter o corpo espiritual sadio. E uma das coisas que, dentro desse texto, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, vai trazer a nós, é a revelação do entendimento. Que ele vai dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ele está dizendo, há uma estrutura que é baseada no seu entendimento. E ele diz, sede sóbrios, ou seja, sedes consciente. A revelação do Espírito de Deus, ela é revelada no nosso consciente. Muitos não sabem, mas o nosso coração, ele tem neurônios. Ele tem 40 mil neurônios. Muitas pessoas não sabem disso. O coração, ele tem uma sincronia com o cérebro que ele pensa também. Você sabia disso? O coração, ele tem um sentimento, ele tem fração de pensamento, fração de sincronização, até mesmo de dores. Assim como você pensa e sente, o coração também, ele pensa e sente. A ciência comprova isso. Aonde nós temos mais neurônios? Na nossa mente, mas no nosso coração também. Só que a Bíblia vem dizendo que há uma consciência, há uma preservação em nossos corações. Por quê? Porque é onde o Espírito Santo de Deus, ele acessa ao ser humano. Eu não falo o coração carnalmente, mas o coração espiritual. É um órgão do Espírito, é o coração. Assim como o homem, o órgão da alma do homem é a emoção. Então a gente precisa, a Bíblia vai dizer, de tudo que tens, guarde o quê? O teu coração. Mas por que aponta? Aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Por quê? Porque é algo que precisa ser preservado aonde? No teu coração. É uma exemplificação de algo que é vital, que é necessário para que um corpo ande sintonizado, sincronizado, ou seja, ajustado com os demais órgãos. Então o texto segue dizendo, sede sóbrios e o quê? E esperai inteiramente. Ele está dizendo, espere completo na graça. Espere o quê? Completamente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação de Jesus Cristo trouxe ao homem uma aliança com Deus. A revelação de Jesus Cristo trouxe ao homem um acesso de volta ao Pai. Mas de que forma? A Bíblia vai dizer que ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Então nós temos o Espírito Santo para ir até Jesus. Nós temos o Espírito Santo para trazer a revelação daquilo que é desconhecido humanamente. Ou seja, quando no seu coração há uma entrega completa a revelações da parte de Cristo por intermédio da intimidade que o Espírito Santo colhe para lhe entregar. A Bíblia diz que o Espírito Santo colhe as nossas orações com gemidos. Ele também traz informação de cima para baixo. Eu não sei se você está entendendo. Se ele é encarregado de nos ensinar tudo e todas as coisas, há
um tráfego de informação bidirecional para mim e para você. Tudo isso depende do quê? Do relacionamento. E é uma das coisas que nós estamos sendo orientados. Cingir, forjar os nossos lombos no entendimento. A gente precisa dia após dia buscar o quê? A santificação. A gente precisa nos autoavaliar para nos auto-exortar, olhar para o espelho e dizer, peraí, eu preciso melhorar nisso. Eu enxergo falha em mim, eu enxergo falha na dimensão da minha alma, onde a minha emoção está tentando me corromper para tentar abortar o projeto de Deus, o projeto santo de Deus na minha vida. Então eu preciso me livrar disso. Ele disse, se os teus olhos te fazem pecar, cai e arranque, se a mão corte. A gente precisa nos autoavaliar para nos livrar das coisas que tentam nos livrar de Deus. Se Deus ele traz Jesus e impõe a nós a oportunidade de voltar à origem, há também uma necessidade de zelarmos por aquilo que nos leva a Ele, o Espírito Santo. O Senhor tem falado muito esses dias acerca do Espírito Santo, da santificação, da separação. E segue o texto no versículo 14 dizendo, glória a Deus, mando como filhos obedientes, não vos conformando com concupiscências que havia antes em sua ignorância. Ele está dizendo, a tua alma é ignorante, o teu conhecimento é ignorante, as tuas emoções é ignorante, a forma que você se apoia é ignorante, a forma de interpretar a Bíblia também se torna ignorância. Hoje, homens, eles criaram um padrão de doutrina onde eles desejam que o homem ele tenha eloquência, humanamente falando. A Bíblia diz que Paulo ele abre mão de toda a sua eloquência. O homem é estudado, um homem que era um fariseu, estudado e culto nas tradições judaicas, ele abre mão agora para se tornar servo, porque ele teve a revelação de quem Deus é na vida dele. Ele teve o quê? A revelação. Por que revelação? Porque é algo desconhecido. Por que é algo desconhecido? Porque só é revelado aos íntimos, para quem tem chamado, para quem se atende à voz do teu Criador. Se há um chamado, há uma convocação de cima para baixo. Se há alguém que está atento à convocação, seus ouvidos estão abertos à retribuição de favores. Então nós reconhecemos quem Deus é, e Ele simplesmente fala para a gente, olha, descansa, eu sou contigo. E Ele diz aqui, ó, como filhos obedientes, como nós devemos andar em obediência. Se é filho, é obediente. Se não tem obediência, não é filho, se torna criatura. Não conhece a voz do seu pai, porque não há uma aliança, não há uma comunhão, uma sintonia com o seu pai. Então ele segue dizendo, no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou? Peraí, como eu vou me atender a um chamado de alguém que é santo? Para me ouvir, veja só, existe dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que ela se santifica para ouvir a voz de Deus, e existe as pessoas que pegam no tranco. Quando eu falo no tranco é igual Saulo, né? Estava perseguindo, aí Deus fez o quê? Eu tenho uma obra na tua vida, rapaz, eu vou cumprir. Você queira ou não. E a revelação que Paulo ele tem de Jesus foi justamente o quê? Em espírito. Ele não viu, ele ouviu. Jesus dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que mata os meus filhos, persegue a minha igreja?
A própria mão de Deus, o próprio Jesus, ele veio de encontro com Saulo, porque havia um projeto que já havia sido padronizado, reservado, seletivo por Deus na vida deste homem. Por isso que eu falo, existem pessoas que são predestinadas e outras não, elas têm a oportunidade. Não é um todo que é predestinado, não. O predestinado é aqueles que ignoram e tem os que têm a oportunidade de fazer a escolha. Então, Paulo, ele teve a oportunidade de dizer sim ou não. E nesse encontro, o próprio Deus o convoca para uma obra incrível. Uma obra que me chama a atenção. Eu já li várias vezes as cartas dele e continuo lendo até hoje. Vou ler até Jesus voltar. Ai, Senhor. Então, a gente vê que nas Escrituras, nós temos aqui um conto, um relato de alguém que viveu uma história inspirada pelo Espírito Santo. Alguém que viveu uma dependência pelo Espírito Santo. Alguém que construiu uma história que está registrada para uma eternidade. O nome dele é Saulo. E nós temos aqui a recomendação onde o próprio Pedro, ele diz, olha só, no seu capítulo 1, versículo 2, ele diz assim, ó: eleito segundo a presciência de Deus. Eleito segundo ao quê? A vontade, ou seja, o pré-conhecimento. Ou seja, Deus o conhecia já. Deus o conhecia. E ele correspondeu ao chamado. Foi por isso que ele mesmo diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Há uma necessidade em nós nos separarmos, igreja. Nós vemos que a própria palavra nos traz isso. Ele está dizendo para o quê? Obediência. Tem como você ser santo sem se tornar alguém obediente? Tem como você ser alguém obediente se você não ouve a voz do seu pai? Uma coisa depende da outra, são processos, são etapas. Se hoje é difícil as pessoas ouvirem um pastor, quem dirá ouvir a Deus? É difícil hoje as pessoas ouvirem humanamente uns aos outros, quem dirá a Deus? Fica difícil. Você acha que Paulo, ou seja, não vou dizer Paulo porque ainda ele não carregava a obediência, ele carregava doutrina e não revelação. Quando ele carregava uma tradição, ele carregava a doutrina de homens, do poder do seu intelecto humano. Mas quando ele encontra Jesus, ouve Jesus, ele tem a revelação de quem ele é. E é isso que as pessoas, elas não conseguem entender, que quando você tem um contato com ele, você tem a revelação dele. É diferente de você simplesmente ler. Você pode até ler, ouvir homens falar, outra coisa é quando ele fala com você. Seus ouvidos são afiados, a tua alma deleita nele, tem prazer e descanso em servi-lo. A tua expressão é de entrega, de conforto, porque sabe que Deus está no controle de tudo e todas as coisas. E o prazer é em ser obediente, porque a visão é santidade, a visão é santificação. Mas pastor, ninguém é perfeito, mas somos aperfeiçoados por Ele. Ninguém está buscando aqui ser perfeito ao ponto de sermos melhor do que ninguém, mas estamos buscando o aperfeiçoamento naquele que nos justifica. Se é Ele que nos liga a Deus e traz essa comunhão pela revelação do Espírito Santo, nós temos que afundar os nossos corações em consagração constante, em separação. Nós temos que anular os olhos físicos que nos levam para distante de Deus e abrir os nossos olhos da fé, espiritualmente falando, para nós estarmos mais próximo dEle. Eu quero ver o que ninguém viu. Eu quero ouvir o que ninguém ouviu. Paulo ouve uma coisa, o apóstolo João ouve outra, Pedro ouve outra, João Batista ouve outra. Homens ouviram da parte de Deus coisas que mudaram a história deles. Homens ouviram da parte de Jesus a palavra de Deus, onde a história deles foram construída. E veja que a história deles, quando são construídas,
isso abre um leque para um legado. Abre um leque para ser gerado um legado para outras pessoas. Quantas pessoas até hoje são impactadas com o testemunho de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo? Quantas pessoas amanhã ou depois não serão impactadas com o teu testemunho? Quanta geração não serão impactada em ouvir a tua história, da onde que você veio e aonde Deus te levou. Não estou dizendo aonde você chegou, porque o você é o seu poder, é a sua vontade, é o seu jeito, é a sua maneira, aonde a mão de Deus conduz os teus que são guiados pelo teu Espírito, eles são levados. E a mão do Senhor levou Ezequiel a um vale. Ele levou quem? A mão de Deus, ela vem, colhe, implanta. Aleluia. Então, esse estágio de obediência, onde impõe a gente, a nossa consciência, o desejo em nossos corações, em nos curvar ainda mais à presença de Deus. Você vê hoje as pessoas, elas não entram na igreja com prazer em servir. Elas querem entrar para ser servidas. As pessoas, elas não têm mais o padrão que é da igreja primitiva, como é ensinado. Se curvar diante do Senhor, porque há uma santidade. Eu não digo na questão de se curvar fisicamente, mas os seus corações estão curvados verticalmente diante dele. Não falo de posição de corpo, mas posição de coração. As pessoas não carregam mais o temor. E um dos princípios que eleva as nossas fé é o temor. Você quer ver a sua fé ser alavancada? Aprenda a temer. Quando você teme, você respeita. Quando você teme, você obedece. Quando você teme, há limites para você. Deus não criou o homem para ser ilimitado. Ele colocou limites. Por quê? Tocou aonde não devia. Ele disse: a partir de hoje vocês conhecerão o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. Há em você um estágio de racionalidade humana e consciência no espírito entronizado em você. Ou seja, a consciência é o que te eleva à verdade por intermédio do meu espírito. A sua racionalidade humana é o poder da sua alma que pode te corromper e te distanciar de mim. Então tem muitas pessoas que elas acham que conhecem, porque adquiriram um conhecimento e um poder humano. Você pode aprender com pessoas, mas nós podemos aprender com o Espírito Santo. Você aprende doutrinas com o homem, mas você recebe revelação com o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: Ele se encarrega de nos ensinar tudo e todas as coisas. Mas o secreto está sendo deixado de lado, porque o temor está exalando. As pessoas estão perdendo o princípio daquilo que leva o homem mais para perto de Deus, em ouvir a Ele. Ele segue dizendo: eleito segundo a presciência, ou seja, o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito. O teu espírito precisa o quê? Estar preparado para receber o Espírito Santo de Deus, para a obediência e aspersão do sangue. Ou seja, aspersão, quando fala, é a mesma coisa da gente colocar uma água sobre as mãos e jogar sobre a cabeça de alguém. O sangue de Jesus é o quê? Derramado. É onde nós recebemos o selo, por intermédio do teu sangue. E o sangue dele nos lava, nos reme e nos purifica de quê? Todo o pecado. Ou seja, somos guiados pela mão de Deus. Somos sarados pelo sangue de Cristo. Somos curados pelo sangue de Cristo. A mão dele começa a nos guiar. Através do sangue dele nós somos selados pelo seu Espírito. O Espírito Santo, ele diz: eu vou, mas rogarei ao Pai outro consolador, não vos deixarei órfãos. E o Espírito Santo, ele está aqui, ele está nas nossas vidas. E o texto segue dizendo:
para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz seja. Não é todo mundo que carrega a paz, e muito menos a graça. Não é. Tem gente que vai dizer, paz e graça. Não tem nada de paz e muito menos graça dentro da pessoa. Só palavra vazia. Mas tem aqueles que é cheio do Espírito, que quando diz paz e graça, você sente até uma leveza, porque você vê a paz rompendo as cadeias contra a tua vida. Uma saudação, ou seja, um gesto de Jesus em tocar os seus pés em Gadara, o gadareno se manifesta. Porque me persegue antes do tempo, ó, filho do homem, do Deus Altíssimo. Escuta, Jesus não precisou nem abrir a boca, a paz estava dentro dele, a graça estava dentro dele. O Pai e ele se tornava dicotomia, uma só criatura, um só ser. Criatura não, porque é a vida dele, aleluia. Então ele colocava o pé, bastava uma palavra, enche as botijas com água que todas virarão vinho. Basta um pisar, basta uma palavra. Escuta, é isso que as pessoas não entendem. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Que há uma profundidade de quando eles disseram, foi crucificado, o corpo está lá dentro, está enterrado. O corpo não está lá mais. Mas por quê? Porque ele está para ser revelado aos teus. Ele está para trazer a justificativa das palavras da verdade que ele portou, carregou. E quando ele retorna aos discípulos, ele retorna, senta à mesa, come pães, peixes, ressuscitado, com o corpo glorificado, para mostrar que o quê? Que a palavra que ele carregava é a palavra de vida, a palavra da verdade. Então ele sustentou e o próprio Deus trouxe essa evidência até após a ressurreição. Por que eles viram? Para edificar ainda mais a fé deles. Porque eles buscavam. Na medida que você busca, na medida que você aplica tempo, que é uma das coisas que mais nós temos de valioso nos dias atuais, há um tempo da parte de Deus a se revelar e se manifestar diante do que nós sustentamos aqui do lado de baixo. Ele diz tudo que ligados ao céu. Por quê? Porque há uma vontade divina a ser revelada na terra. E Jesus dizia isso, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Mas se nós não nos curvarmos à vontade para compreender, para nós afinarmos o nosso ouvido para o ouvir e entender a vontade dele, como nós vamos estar sendo obediente e caminhar em santidade? Não estou dizendo para você caminhar engomadinho, pegar todo domingo, entrar na igreja, ler um texto, igual os católicos romanos, ler um texto lá, repete todo domingo, volta para a tua casa e volta à vida de qualquer maneira. Qual é a revelação que essa pessoa tem? Ela está sendo doutrinada por um ato físico. Ela está sendo ensinada a vivenciar uma rotina padrão, um automático. E dentro do coração não há revelação de quem Jesus é. Porque quando nós temos um encontro com Jesus, tudo na nossa vida é transformado. O desejo que surte é o impulso do Espírito que bate em nosso coração e nos traz a consciência da justiça, da revelação da palavra e que nos faz apontar os nossos pés em direção oposta para os desejos da nossa carne. Será que a gente está nos autoavaliando suficientemente para entender em que direção nós estamos trafegando? Se nós estamos andando de volta à cidade de origem, ou se de fato está permanecendo com seus pés em solo terreno. Queridos, eu vim de lá, para lá eu vou retornar. Eu tenho essa convicta certeza e luto para isso. Agora você precisa ter a sua certeza, se basear nas suas ações, no estilo de vida que você está levando, na forma que você está buscando o Senhor. Você busca para quê? Sabe, por exemplo, você compra uma capa de chuva, coloca no bolso, aí você sai na rua, aí está vindo a chuva, começou a pingar,
Você tem a capa no bolso para você se proteger, sim ou não? Sim ou não? Aí você ignora. Você está perdendo algo, um recurso, cujo você tem acesso. Era só colocar a mão no bolso, se proteger e seguir seu destino, sim ou não? Pronto. Deus, Ele nos traz também esse revestimento, para nós não perdermos tempo em nada, para nós chegarmos limpos, puros, sem máculas, pela cobertura do sangue de Cristo. Mas as pessoas, elas ignoram, porque a facilidade que é implantada hoje diante dos seus olhos atrai mais, engorda mais o seu ego, a sua emoção, do que a voz de Deus. Porque os convites, ele vem e fala, isso é bom para você. Aleluia, glória a Deus. Mas Deus, ele assopra pelo Espírito e diz, não, tudo é lícito, mas não é isso que eu tenho para você, é outro. Eu tenho deleites, tenho prazeres, muito melhor do que você possa imaginar. Como esses homens passaram por grandes lutas, batalhas, e tinham prazer em declarar o nome de Cristo. Havia algo implantado no espírito deles, que os movia com um sentimento que vinha do alto. Não tinha nada a ver com as coisas da terra. Por que outros homens judeus também, Pedro era judeu, por que eles deixaram toda a tradição, todo o corpo da tradição judaica, para agora seguir um outro estilo de vida? Diga, a revelação de Jesus é o encontro. Sabe por que tem pessoas que dizem, por que tem pessoas, pastor, que começam no Espírito, como Paulo diz aos Gálatas, mas terminam na carne? Elas vão, batizam, depois saem, voltam para o mundo. Elas não tiveram um encontro com Jesus. Elas não tiveram um encontro com a revelação da parte dele diante de nós. Aleluia. Ele diz no versículo 3, aqui no capítulo 1 mesmo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. Ele diz, nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Aleluia. Pela ressurreição do quê? Dentre os mortos. Porque não há morte, a revelação da vida. Escuta, muitos para alcançar a glória precisam morrer para viver. Muitos para alcançar prazeres maiores, promessas maiores, precisou sacrificar o teu único para poder herdar gerações. As pessoas, elas não entendem que o reino, quando você tem uma revelação de quem Jesus é, ele vai exigir de você escavação, mas ele vai cavar o teu coração e arrancar tudo que é impuro, tudo que te limita de se achegar próximo daquilo que é santo. E para nós sermos movidos pelo Espírito Santo até a presença do Altíssimo, nós precisamos agora estar com os nossos pés limpos, calçados na preparação do Evangelho. Aleluia. Nós temos que tirar o calçado terrestre e entrar com os pés limpos, calçado agora na palavra, na verdade, com os lombos cingidos, com o capacete da salvação. Aleluia. Nós precisamos de buscar essa estrutura, e é o que falta nos dias atuais. Ele vai dizer no versículo 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode, o quê? Murchar, guardada onde? Nos céus, para vós. Tudo que você constrói como legado aqui na terra, está gerando algo lá em cima ao seu favor. Não é só salvação, existe galardão. Você pode ficar a vida inteira sentado no banco só ouvindo, e pode ser salvo, mas há galardão para quem se levanta de uma cadeira e se coloca de pé na presença dele. Há galardão para os ceifeiros
que se alista para a grande obra do Senhor. Eu não sei qual é o grupo que você faz parte, mas eu já estou exercendo o meu. Já me alistei e disse: eis-me aqui, seja feita a tua e não a minha vontade. Hoje o Senhor me deu uma visão. Eu tenho mais ou menos, acho que uns 15 certificados. Eu tenho um bacharelado em ciências da computação, graduação, fiz na Uninove. Glória a Deus. E hoje eu, em oração, Deus me fez lembrar de tudo isso. Eu falei: Senhor, eu abri mão daquilo que está mais dando dinheiro nos dias atuais, área da tecnologia. Tenho aberto mão por amor a Ti. E quando eu falava com o Senhor, Ele falava assim: mas olha o que eu tenho colocado no teu coração. Tem te levado a prazeres que te sustentam não por um momento, mas para uma eternidade. E eu me via rasgando um certificado, rasgando diploma. Aleluia. Esses dias até o Mateus achou uma caixa, né? Achou? O certificado, né? Da Uninove. Entre outros também, né? Ali é só um pedacinho, né? Escuta, melhor do que o homem assinar algo para você ter benefício na terra é o céu ser a providência na tua vida. É o céu o quê? Te garantir algo, não por um momento, mas por uma eternidade. Ainda te faz desfrutar dessa eternidade aqui nesse tempo. Por isso que nós somos chamados de louco. Esse pastor é louco, esse pastor é doido. Mas eu vejo, eu vivo, eu ouço o que você não vê, não vive nem ouve. Porque eu tenho a revelação de quem Ele é. Se você não tem, não questione, porque você ainda não quis se entregar, né? Vamos dizer assim. Porque a oportunidade está imposta à mesa a todos. Ele não faz acepção de pessoas, ao contrário. A Bíblia diz que Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Para quê? Para a revelação dEle ser apresentada a mim e a você. Aí você vai esperar o seu corpo desligar do plano físico, pum. Aí você vai despertar espiritualmente. É verdade tudo isso que falaram a vida inteira e eu não criei. E agora? É você e Jesus. Ele vai julgar cada um segundo as suas obras. Eu prefiro desfrutar disso aqui. Eu não quero esperar para aquele grande dia se eu tenho acesso. Jesus, Ele veio para trazer o reino para a terra. Seja feita a sua vontade assim no céu como na terra. Se há uma vontade espiritual, extrafísica, e ela pode ser revelada na terra, é por quê? Porque o próprio Deus arquitetou isso. Então, se você se limita de buscar e se apoia no seu conhecimento, Ele também vai ficar lá no cantinho dele, porque o céu é tomado à força. Ele vai permanecer dizendo: bom, você sabe o meu padrão, a minha exigência, eu espero de você para que eu reaja. Ou seja, toda ação, todo movimento que nós aqui provocamos, nós geramos uma reação nas regiões celestiais. A gente vê por Daniel. Cara, um anjo desce para trazer uma mensagem de Deus para o cara. Ele traiu o quê? O sobrenatural para a terra, para o natural. Ele trouxe o que está lá em cima para cá. O cara foi um imã de atração, de glória. Aleluia. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que a chave é o reino. A chave é o reino. Muitos querem tudo, mas não tem nada. É melhor não ter nada e ter tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que nos satisfaz não nos faz encurvar aos prazeres dessa terra, às coisas corruptíveis. Não. Nós permanecemos de joelho conectado com Ele, dizendo: Tu és santo, Tu és lindo, os Teus olhos são como chama de fogo, os Teus cabelos são branco, alvo como a neve, seus pés reluzem como um latão reluzente. A Tua voz ecoa como o som de muitas trombetas. Escuta, eu quero viver o que ninguém viveu, cara. Eu quero ouvir o que ninguém ouviu. Eu estou correndo atrás disso. Estou correndo contra o tempo dessa terra para atingir um tempo que está acima de todos os tempos.
Eu quero cada vez mais sintonizar o meu coração em entender o que é o reino e ter a revelação das coisas que o homem não consegue explicar aqui na terra. Porque se ele é o criador, fundador, a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 1, segue, ele vai dizer, aleluia, Efésios capítulo 1, Paulo, apóstolo de quem? Pela vontade de quem? Porque houve uma revelação, mantenha aí, houve uma revelação de Deus na vida de Paulo, e ele segue dizendo, aos santos que estão em Éfesos, e fiéis em Cristo, segue, versículo 2, a vós, graça aí, da parte de quem? Você só dá aquilo que você carrega. Você não pode dar graça e paz se não carregar a presença, a revelação de Jesus. Você dá graça e paz em palavras vazias, não vai mudar nada na vida do teu irmão. Aleluia. Você está entendendo? Você está entendendo? Isso não é ensinado por homens. Isso é revelação para quem busca e se curva, para quem dorme de joelho. Aleluia. A gente precisa disso. Ele segue dizendo, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos do Espírito. Nós precisamos gerar no Espírito o que já foi determinado por Deus na minha e na tua vida. E Satanás tenta hipnotizar homens, mantém aí. Tenta tirar o foco de homens do alto, porque ele sabe que o que vem de lá de cima foram criado, regido pelo próprio Deus. Ele segue dizendo, ó, com todas as bênçãos espirituais nos lugares. Cara, tudo isso é sintonizado à sua ação na terra. Você gera uma reação e toma aquilo que um dia Satanás tentou parar da parte de Deus para Daniel. E tem coisas que na vida de pessoas estão retidas porque falta de posicionamento. Aí fica, cadê Deus? Não entenda. Aí falou que ia, não ia. Falou que vai, não vai. Posicionamento. Se posicione em sintonia com o céu, como uma torre de frequência, uma torre de vigilância, para que haja comunhão, comunicação com o eterno. E ele diz, nos lugares celestiais, em Cristo, versículo 4, meu Deus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Não tem como alguém ser fiel, como diz no versículo 2, se não houver o quê? Santidade. Tem que haver zelo. A santidade é o zelo, é um pacote que vai estimular a tua fé a atrair o extraordinário que o homem natural não consegue. Irrepreensíveis diante dele, hein? Cresçam na graça. A graça é o que? É a revelação de quem ele é, para que o conhecimento seja derramado. Cresçam o quê? Na graça e no conhecimento. Sem o amor, a revelação dele é inútil. Palavras vazias. Mas o amor dele em nós, a graça dele implantada no nosso espírito, nós temos prazer em servi-lo, e nós temos a revelação de um conhecimento mais profundo. Jeremias, clama a mim, responder-te-eis e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas, que para o homem é loucura, que para o homem não sabe, mas há uma revelação para quem é íntimo, para quem conhece a ele, de particular. Aleluia. Ele permite ser achado. Sabe, tem homens que é assim, começa um relacionamento, né? Aí a mulher chega em casa, abre a porta, tem pétalas de rosa fazendo um caminho para levar até o quarto. Chega lá, tá lá, ou uma sala, né? Vai até a sala, chega lá, na sala tem a mesa e tem um jantar preparado, é ou não é? As pétalas era para guiar o homem ao quê? Até a mesa, sim ou não? A palavra nos guia até uma mesa também. Mas uma mesa que não vai só saciar algo momentâneo. É uma mesa, querido, que nos faz fartar do pão vivo. Nós vamos embriagar num vinho de alegria, que o nosso espírito vai jubilar de uma tal forma que a nossa alma vai saltear de alegria, em prazer em assentar nessa mesa.
já estou assentado faz tempo. Quando eu disse sim, e de fato, eu assumi o compromisso em encarar a perseverança, Deus ele já reservou um lugar para mim. Tem gente que quer ficar comendo da migalha embaixo da mesa, mas tem gente sentada na mesa. Escuta, qual é o teu nível de fé? O que te faz assentar na mesa para comer com Isaac, Abraão, Jacó, ter Jesus em meio a esta mesa? Ou ficar embaixo lá, comendo das migalhas? Porque hoje é assim, tem pessoas conformadas, sentadas nas suas cadeiras, conformadinha, vai para a igreja, e volta, vive uma vida medíocre, desculpa a forma da pronúncia. Porque eu fico inconformado com o que é imposto diante de nós como oportunidade, e pessoas descartam isso. Isso gera no nosso espírito um sentimento de fúria santa. Aleluia, não é mal, tem a fúria santa. Jesus não ficou furioso que o povo queria, vai vocês então, saia, vão embora. Mas para onde nós vamos se só tu tem a palavra de vida eterna? Aleluia. Mas é uma fúria santa, sadia. É um sentimento de expressão de revolta. Isso é exalado por intermédio das nossas ações, das nossas atitudes. Então, querido, a gente fica furioso, mas uma fúria sadia. Porque a gente vê que pessoas estão ignorando, cara, uma oportunidade incrível de poder vivenciar coisas, sabe, sobrenatural. E qual é o desejo que está no nosso coração? É que essas pessoas vivam o que a gente vive, provem do que a gente prova. O que aqueles homens, eles carregavam dentro de si, que os impulsionavam a levar pessoas para receber do mesmo Espírito? Pedro pregava, falava, arrependei-vos, arrependam, para vocês receberem do Espírito, venha, vou impor as mãos, vocês vão receber. Tinha pessoas que diziam, não, eu quero disso, quanto que é? Escuta, você não vai comprar pedacinho no céu, você não vai comprar a presença, se conquista com renúncia, com santidade, com separação. E se a gente não buscar isso, como é que nós vamos ser correspondidos? Por isso que tem muitas pessoas que desistem da fé. Chega um momento que fala, já não crê mais. Buscaram de forma errada. Viveram repetições e não entrega. Viveram doutrinas e não a revelação de quem Ele é. Buscaram caminhos que aos olhos deles pareciam bons, mas levaram a eles ao quê? A um desconforto espiritual. Levaram a eles a um descontentamento de fé. E Satanás está engolindo essas pessoas nos dias atuais. Por isso tem muitas pessoas que estão distante de Deus. Porque elas querem estar na presença para obter recursos. Escuta, para estar na presença, quanto mais você mergulha, mais Deus pode exigir de você. Quanto mais você deseja conhecer, mais Deus olha para você e diz, tá, então apto a abrir mão para você andar um pouco a mais, Ezequiel. Você veio até os seus artelhos, até o tornozelo. Você andou aqui até o seu joelho. Quer vir mais? Quer mergulhar? Quer tirar os pés da terra, pisar em lugares diferenciados, pisar em lugar santo, ver o que ninguém viu como Paulo viu? Quer? Para isso, seus pés já não vai ter mais nado, não vai tocar no solo, porque você vai entender o que é dependência. Agora você vai submergir. É isso que eu falo quando você desliga do que é corruptível, buscando o incorruptível. Você vai vivenciar coisas extraordinárias. Será que no teu coração há reserva de desejos em provar dessas coisas? Será que tem pessoas nessa noite? Pede para sentar, por favor. Aleluia, glória a Deus, para não tirar a atenção das pessoas. Será que tem pessoas que dentro dos vossos corações têm um desejo em provar desse recurso celestial e divino? As coisas espirituais, irmãos, não foi estabelecida por nós, foi estabelecida pelo autor e criador de tudo e todas as coisas. Foi Ele que regeu tudo, foi Ele que escolheu tudo. Ele diz
que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões. Há algo que pode ser atraído, mas requer de você posicionamento. Glória a Deus. Deixa eu só aqui olhar o horário para a gente ficar um pouco, aleluia. E ele diz no versículo 5 de 1 Pedro capítulo 1, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. 1 Pedro 5, que mediante a fé estáis guardados no poder, ou seja, posse de Deus. Posse. Está guardado em posse de quem? Quem é que te separa agora dele? Aqui você vive um nível de fé, e você, por base da fé, você consegue atrair o amor dele parcialmente. Mas lá você vive algo completo. Aleluia. Já viu gente que foi arrebatado e disse: meu Deus, eu não queria voltar. Já viu isso? Porque lá não haverá choro, ranger de dente. Escuta, lá vai ser só alegria. Lá você vai ter uma paz que você nunca teve aqui nessa terra. Você pode dormir aí o tempo que você quiser para tentar ter paz e descanso, não chega nem perto do que Ele tem para nós. Se tua mente conseguir compreender isso, e Ele vai dizer, para a salvação, já preste para se revelar no último. Há um último tempo aqui, mas dar continuidade é daqui. Nós damos continuidade é daqui. É aqui, veja só, a gente inicia, starta aqui, dá continuidade até o quê? O último tempo. O último tempo cronológico. E agora, nós vamos para aquilo que é eterno. Aleluia. E agora as coisas vão ser diferentes. Louvado seja Deus. No versículo 6 vai dizer: em que vós grandemente vos alegrais. Olha, ele vai dizer, que estáis, sendo necessário que estáis por um pouco, o quê? Contristados, com várias. Ele está dizendo que é necessário em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo o quê? Que estejais por um pouco triste, mediante as tentações, as provações. Por quê? Porque isso traz a revelação do amor e da fé. Ele está dizendo, para que a fé seja medida a níveis mais profundos, há também o quê? Provações, tentações, que tenta roubar a graça, o amor, a revelação de Jesus Cristo. Só que os que estão apoiados de fato em amor, na revelação de Jesus, eles permanecem em meio às tentações. Versículo 7, ele vai dizer: para que a prova da vossa fé, para que o quê? Muito mais preciosa do que? Que o quê? Aí o homem olha para as riquezas na terra e põe o seu coração e ignora a fé. Escuta, até o ouro se torna esterco perto do que é a fé. É loucura para muitos, mas se a gente for lá pode manter aí, se eu não me engano em 1 Reis capítulo 3, a Bíblia vai dizer que Deus se apresenta a Salomão diante de sonho. E Salomão, ele pede um recurso: sabedoria. Não pede riqueza. Ele pede a revelação de um conhecimento para reger vidas. Isso atrai o olhar de Deus, porque o sentimento dele não era, que ele colocou diante de Deus, não era voltado a ele, mas sim a uma necessidade. Uma necessidade não dele, mas sim de um povo. Por isso o nosso coração tem que estar onde? Na vontade do Eterno, voltado na vontade de Deus. Olha aqui no versículo 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, segue dizendo: e provado pelo fogo. O próprio Deus prova a gente, tá? Porque a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor.
se ache em louvor e honra e glória na revelação. Quer conhecer mais Jesus, ter revelação de quem Ele é? Passa pelo fogo. Vai passar pelo fogo. As provações, as tentações. Ele está dizendo, há uma necessidade de estar contristado por um certo tempo para a revelação da fé. Não é as minhas palavras, é as palavras reveladas, inspiradas pelo Espírito. Aqui, ó. Versículo 8 vai dizer: a qual não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo. Com gozo o quê? E glorioso. Escuta, ele está dizendo, ainda que você não veja, creia, ame, busque. Versículo 9, alcançando o fim da vossa fé. Escuta, a gente aqui nesse estágio, humanamente falando, precisamos da fé para nos mover, para mover o céu, para mover a glória de Deus para a terra. Sim ou não? E através da fé, você consegue mover até o sobrenatural para cá, entre homens. Só que quando nós tivermos a revelação para os dias finais, nós não vamos precisar mais da fé. Porque nós já vamos viver um amor intenso nele, um sentimento com ele, uma graça com ele. Você não precisa mais de fé para trafegar lá, você precisa aqui. Por isso que eu falo, a fé é para o presente, o amor é para a eternidade. E a perseverança, quem lembra? Quem lembra? Rapaz, o pessoal não lembra. A perseverança é para quê? Vamos lá, Gabriela. Lembra que eu falei da perseverança, da fé e do quê? Perseverança, fé e amor. Quem lembra? O povo parece que não guarda mais as palavras. Precisamos de fé para o presente. Precisamos de perseverança para sustentar. Para sustentar o quê? E como nós conquistamos a perseverança? Entrega. Como vai haver a revelação de algo que você não viu se não tiver entrega? Então precisamos de entrega para ver o quê? A revelação da fé. E como você vai ver aquilo que humanamente falando se torna impossível sem perseverança? Tem que haver a perseverança para haver a revelação da fé no presente, para construir através do amor aquilo que vai nos tornar eterno com Ele. Porque o amor nos liga para uma eternidade, e a fé, ela constrói, a fé nos leva à evidência, ela vai nos encurralando até encontrar o amor. Você precisa da fé para se movimentar. Ele diz que até para movimentar as coisas na terra precisa de fé. E como nós vamos ter fé? Com a perseverança. Quando você levanta e fala assim, eu ainda vou comprar aquele carro dos sonhos. Você tem fé. Você está fazendo o que agora? Perseverando e correndo, para você alcançar aquilo que parece ser impossível. Nós precisamos disso. Ele vai dizer aqui em 1 Pedro, no capítulo 1 mesmo, no versículo 22, ele vai dizer assim, purificando as vossas almas. Espera aí, Jesus diz, tem que nascer da água e do? A alma nasce de novo? Quando o Espírito nasce, o Espírito agora, ele doutrina a alma, purificando a alma em obediência. Por isso que eu falo, quando no teu espírito, o Espírito de Deus, ele é implantado, o que nasce em você é o Espírito.
Não é a tua alma e nem o teu corpo. Por quê? Porque o teu espírito agora está sendo regido pelo Espírito de Deus. E Ele te ensina tudo e todas. Então a tua alma vai ser doutrinada pelo sentimento, pelos pensamentos, pela doutrina, pela consciência do alto. Aí você pensa, como Colossenses 3 vai dizer, pensar nas coisas que são de cima. Por quê? Há uma conexão. Seja feita a tua vontade assim no céu, como há uma vontade revelada em você pela revelação de Jesus na sua vida. Não sei se você está entendendo. Compreenderam? Então, quando nós temos a revelação, que é o encontro de verdade, já era para a tua velha natureza. Perdeu. Aleluia. Porque um novo chegou. E agora? Novidade de vida. Eis que as coisas velhas são passadas agora. E tudo se fez novo. E agora? É só glória. Misturado com o quê? Com aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém? Isso aí que fermenta o vinho da alegria do Espírito, né? É glória misturado com aleluia. E eita, né ou não é? Então o texto segue dizendo: purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, que é uma justiça revelada dentro de você por intermédio do Espírito Santo, para o amor fraternal não fingido, porque a verdade, ela simplesmente tem uma direção. Quando você tem a revelação, você se mantém. Quando não tem, há um fingimento que pode ser revelado. Se não for aqui, vai ser naquele grande dia lá. E ele segue dizendo: amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração, com o amor de Deus implantado em nosso coração. A gente não tem força suficiente para se compadecer de alguém, amar alguém. Se Paulo diz aos Filipenses 2:5, atrai o sentimento de Cristo sobre vós, ele está dizendo o quê? Para a gente trazer um sentimento de Deus, de Jesus, dentro de nós, para nós ter a misericórdia pelo nosso próximo, como Jesus teve de nós na cruz. Então não é algo que é de você, é algo que vem dele em você. E você precisa sustentar isso. Isso precisa ser sustentado, alimentado, dia após dia. Aleluia. E ele segue dizendo: sendo de novo gerados, não da semente corruptível. Ou seja, no versículo 23. Ou seja, pode manter aí. Você pode fazer um filho, engravidar, ter um filho e gera uma semente corruptível. Você pode multiplicar aquilo que é corruptível, mas aquilo que nasce no teu espírito é genuinamente verdadeiro. Aonde ele diz: mas não incorruptível, pela palavra de Deus viva. Ou seja, a tua alma, ela é corruptível, mas o Espírito, quando ele está implantado dentro de você, a vida em você. Há algo que não se conquista e não se multiplica em homens, mas se estende com arrependimento dentro de você, cujo sentimento você atrai do céu para dentro de você. E o texto segue dizendo: pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. É uma garantia, mediante a uma escolha que você ainda faz aqui em terra. E toda escolha que você faz que é verdadeira, ela muda todo o projeto na tua vida. Ela tira o seu pé de uma direção e te embarga agora para uma nova direção, a nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Eu não sei se sou eu que amo Jesus, se eu estou pregando para a católica aqui. Não sei. Esse irmão parece estar um pouquinho mudo nessa noite. Parece que a palavra, irmãos, essa palavra tem que entrar no nosso espírito. Tem que fazer nós ansiar, sair daqui pulando, parecendo um cordeirinho, ó, e não um lobo, ó. Chega em casa assim, ó, parecendo, né? Você viu aquele sonho que as pessoas sonham com os cordeirinhos, que eles ficam assim, ó, né? É ou não é? É ou não é? Um sonho bom, alegre, sim ou não? Tem que sair daqui desse jeito, jubilando, a alma salteando aqui, ó, o espírito em chamas,
a alma falando, borbulhando de alegria, que a chama está ardendo. Não ardeu na sarça? Por que não pode arder em você? Tu não sente isso não, é? Será que é só eu que sinto? Não é possível. Será que eu tenho que pegar em você para ver se a brasa se estende? Meu Deus do céu. Nós temos que glorificar a Deus, irmãos, em toda a nossa maneira de viver, completo. Não é um momento, não é 2 horas de culto, é todos os momentos, segundo fração de milésimo de segundo, o pensamento tem que estar nele. Você precisa gerar isso dentro de você. Há testemunha de pessoas na terra para isso, para poder ser um exemplo para você, de que é possível alcançar as coisas divinas e santas. Aleluia. Não é as coisas que se tem, não é as coisas que se conquistam aqui nessa terra, não estou falando sobre isso, isso é inútil. O ouro é esterco diante da virtude e da glória do Eterno. O ouro é esterco, aleluia, glória a Deus. Quantos homens abriram mão de riquezas? Daniel colocou o seu reinado ali diante daquela época, diante do rei Dário, colocou em risco a tua própria vida, por quê? Porque existia prazeres maiores em se curvar na presença do Eterno. Ele foi justificado pelo Eterno, ele vivenciou o que aqueles homens estavam tramando contra ele, o que aqueles homens não vivenciaram, e a justiça de Deus se fez presente. Daniel foi um dos homens mais ricos, aleluia. Hoje os homens querem ser ricos, mas não querem ser prósperos da eternidade. Eu quero ser próspero da eternidade, da graça dele, do sentimento dele, da virtude santa dele. Ele diz no versículo 24: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Perdeu o brilho, perdeu a graça, perdeu a beleza. Escuta, uma hora isso aqui, vai murchar. Murcha. Para que orgulho, soberba, vaidade? Para que tudo isso? Para que conquista? Para brilhar por um momento e depois secar como uma erva? É inútil. Nós temos que ter raízes que sustentam o caule, que nutre as folhas. Paulo diz isso lá em Romanos 11:16, não precisa pôr não, a gente já vai finalizar. Se as raízes são santas, os galhos se tornam santos, as folhas se tornam santas, os frutos se tornam santos, ou seja, vai resplandecer a virtude da vida, porque as raízes elas estão apoiadas. Aleluia, amém? Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo alimento, porque eu senti, Pai, diante dessa ministração, teu Espírito trazendo a virtude para o meu espírito, trazendo a graça para o meu espírito e distribuindo para a tua igreja. Aleluia. Eu sei que de 1 hora de pregação, 1 hora e um pouquinho que seja, teve pessoas que se alimentou, sugou o mel da rocha, né? Sugou as 1 hora da palavra, mas teve gente que só pegou 5 minutos da palavra, só o que lhe interessava. Escuta, pegue o que interessa a Deus, pegue tudo, porque tudo aqui interessa a Ele. Não é só um pouquinho, pegue tudo, abrace a causa dEle, fala: Senhor, Tu me garante. Ele diz: já te fiz mais do que vencedor, você ainda me pergunta isso? A todo instante Deus faz isso. Porque tem gente que fala: Senhor, o Senhor me prometeu, mas começa a chorar na frente dele. Cadê a promessa? Há um tempo determinado para tudo, todas as coisas, para a revelação dele. Quer antecipar isso? Se posicione, não prorrogue isso na tua vida. Aleluia. Escuta, milagre é bom, mas ser tocado, ter a revelação, ouvir a voz dele é melhor ainda. Ver maravilhas é bom, é legal, é impressionante, mas impressionante mesmo é você ser tocado nele, ou ele permitir você tocá-lo e ele dizer: tem virtude saindo de mim, indo para você. Tem virtude, tem virtude. Vou dizer novamente, tem virtude para aqueles que tocam a sua orla, para aqueles que
toca o seu manto, para aqueles que de fato buscam Ele de todo o teu coração. Eu quero isso, eu quero isso, eu vou viver isso. Já custou meu tudo na minha escolha, e não me arrependo. Dói, mas vale a pena, porque o mesmo que permite a ferida é o que cura. O problema do mundo é quando ele te fere, você fica perdido, ferido, perdido, triste, angustiado. Ainda pensa tudo ao contrário a respeito de quem ele é, porque não o conheceu. Mas uma pessoa que um dia ela teve um encontro com ele, por mais que seja dolorido na carne, é porque ele está matando a sua velha natureza. Ele está matando o que é corruptível para manter o que é santo, o que é incorruptível, para trazer à prova mediante a fé, mediante do fogo, um coração em chamas na presença dele, para que os teus ossos ardam, inflame na graça, para que o Espírito enraize em você, não por um momento, mas para uma eternidade. Para que até a pessoa, quando morre, tenha obras através da vida dessa pessoa. Você sabia que até pessoas mortas, a vida, não só para essa pessoa, mas também para outras? Olha Jesus. Aleluia. Olha os discípulos. Eles morreram fisicamente, porém, eles estão vivos, ressuscitados com? E a obra deles ainda nos toca. Na tua família, na tua casa, na tua geração, eu creio que a obra do Senhor através da tua vida vai tocar a sua geração. Você crê nessa noite? Então se coloque de pé. Eu vou orar para nós encerrarmos. Aleluia, glória a Deus. Porque eu sei que aqui tem homens e mulheres sedentos da presença dEle. Porque eu sei que tem homens e mulheres que são pessoas que entregam o vosso coração, toda a tua força, todo entendimento, como eu também. Aleluia, glória a Deus. E precisamos disso. Eu posso contemplar a graça de Deus no nosso meio. Aleluia. Eu vejo papéis sendo rasgados. Eu vejo Deus anulando decreto na vida de pessoas aqui nessa noite. Deus está anulando decretos. Eu vejo folhas sendo rasgadas, folhas sendo dilaceradas. O Senhor está dizendo para mim que são projetos malignos implantados contra a vida de pessoas. Ele está dizendo, hoje Ele rasga esses projetos. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo aqui, você também precisa pegar esses projetos que estão nas tuas mãos e rasgar. Aleluia. Deus, Ele rasgou um projeto espiritual que é laço na vida de pessoas. Mas tem projetos que estão nas tuas mãos que são armadilhas para você mesmo. São projetos que vão te levar para caminhos distantes dEle. Ele diz, o que eu tenho te levará a recursos muito maior do que você possa imaginar. Glória a Deus. Satanás oferece para Jesus poder. Te dou esses reinos. Mas Jesus olha e fala, Jesus olha e fala assim, eu não vou me encurvar diante de você, me encurvarei somente diante do meu Pai. Faça as pedras virarem pães. Nem só de pão vive o homem, mas da palavra que me é revelada, da palavra que me é dita. Por quê? Porque o Pai abre o céu e fala, tu é meu, rapaz. Deus faz questão de reconhecer os teus filhos aqui na terra. Por isso nós passamos por luta, irmão. Te olha num beco estreito, olha no outro beco mais estreito. Mas você vai olhar para a porta, você vai falar, é estreita também. Vamos ter que passar, vamos. Glória a Deus, a via é dolorosa, o cálice não é brincadeira. Mas vamos, porque nós estamos passando com Cristo, amém? Amém? Fecha os teus olhos, vou orar pelas nossas vidas. Senhor meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero apresentar a vida dos teus filhos.
e te pedir que com as tuas mãos de graça, de poder e de misericórdia, o Senhor venha nessa noite, ó Pai, com a tua misericórdia, porque não é uma ordem, é um pedido, ó Pai. Senhor, visita agora o coração dos teus filhos. Eu sei que tem corações que estão em chamas, tem corações, Pai amado, que busca, que visa com os teus olhos da fé, o desejo de estar ainda mais nos teus pés, Pai, lançado diante da tua santa presença gloriosa, que nós sabemos que a tua atmosfera, ela pode ser atraída, Pai, que os teus filhos venham ter essa comunhão, que os teus filhos venham ter essa oportunidade, que eles possam ser saciados, Senhor, pelo teu Santo Espírito, em ter prazer e ser movimentado por essa graça, esse sentimento que vem do alto, Pai, que não tem como expressar esse amor, Pai, como hoje mesmo o Senhor disseste, quando eu estava ali me banhando, o Senhor disseste para mim: filho, sabe quando você se torna pai, há um sentimento que é gerado dentro de você, que você não consegue trazer a interpretação por meio de palavras. Assim é meu amor, assim é minha graça. Nai achou. E o Senhor dizia para mim: filho, é esse amor que te impulsiona em tudo, em todas as coisas. É esse amor que é o combustível para te elevar segundo o meu propósito, pois aqueles que estão sendo guiados pela minha mão se tornam dependentes de mim, não têm a dependência em si mesmo. Deus está dizendo nessa noite: deixa de se tornar dependente de si mesmo. Passa a acreditar no que eu tenho como projeto na tua vida. Se entrega para que tu viva, para que tu desfrute do que eu tenho para a tua vida. Se separa, porque eu quero me apresentar a ti, eu quero me colocar diante de vós e te mostrar coisas inefáveis. Ai, anagaço, aramando e ravaste quebia servia. O Senhor está dizendo: tem servos meus aqui, filho. O Senhor está dizendo: tem servos meus aqui. O céu, ele se abre e eu ouço o Senhor dizer: tem servos meus aqui, filho. Anamandava chore comandai a sérvia. Arabadaracava chore comandai. Anuia vai a sérvia. Desliga um pouco daqui da terra. Deus quer renovar pessoas. Anasui ravai a sérvia. Recamando e amandai a sérvia. Eu vejo aqui em cima nesse teto aqui, ó, eu vejo um círculo de fogo de Deus aqui sobre este lugar. Anai achou. Anai a sérvia, recamando e ravai, ai achou. Eu vejo a mão do Senhor no meio desse círculo, recavachou, uramanda vai a sérvia, remi andai, guia-me sempre, meu Senhor, guia-me com as tuas mãos, ó Salvador. O Senhor quer guiar os servos que estão aqui nessa noite, por isso o Senhor separou os gideões para estar aqui nessa noite, por isso que o Senhor colocou as pessoas certas aqui nessa noite, para receber uma porção daquilo que os homens humanamente não estão preparados para ver, receber e nem ser tocados. Rabababa chore comandar a lava sérvia. Ai, camanda vasto e ravai a sérvia. Ricamanda vai a show. Remi andai a sérvia. Entrega teu espírito a ele agora. Nais. Para você ser tocado por Ele nessa noite, para você ser renovado por Ele nessa noite, para você receber da parte dEle uma porção daquilo que Ele quer depositar sobre a tua vida. Naia, recamandava som. Vão te chamar de louco, mas você vai dizer: eu sou louco por Jesus. Ai, anagação. Arabai a sérvia. Senhor, deposita sobre a tua igreja, deposita sobre os teus filhos o renovo, deposita esta graça, Senhor, nesta noite. Deposita, Senhor, que a tua mão toque os teus filhos, Senhor, nesta noite. Haja um renovo no Espírito agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja um renovo. Deposita, Senhor, meu Deus, no coração dos teus servos mais do Senhor nessa noite, para que eles possam sentir a tua graça, para que eles possam receber,
Senhor, meu Deus, meu Pai, o sentimento do alto, para que eles perseverem, caminhem e sigam avançando, Senhor. Nós precisamos desse toque, precisamos desta graça, por isso eu clamo, eu rogo ao Senhor, eu peticiono, Senhor, implanta tuas mãos, Senhor, sobre os teus filhos nessa noite. Não estou pedindo nada por mim. Paulo pedia, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que a fé alcançasse os judeus. Ele clamava em favor de pessoas. E eu estou aqui, Senhor, não pedindo a mim, não pedindo o Senhor para mim, mas sim para eles, Pai. Assim como Paulo pedia para a salvação alcançar os judeus, assim eu peço ao Senhor, derrama sobre o espírito dos teus filhos uma chama, uma graça, que haja um sentimento de Deus que lhe toque nessa noite de uma forma diferente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desça agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma virtude santa, gloriosa, de renovo sobre vidas aqui agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uraba chore comandaia, ai camanda vasso e ravaia Sérbia, remiando e ravaia chei, ai cavava show, ricamanda vaste quebiané ravaia sou. Eu vejo, louvado seja o nome santo do Senhor, calçados de fogo. Eu vejo calçados de fogo. Tem preparação de Deus para pessoas aqui nessa noite. Tem preparação de Deus para pessoas aqui nessa noite. Tudo isso interessa ao reino de Deus. Tudo isso é de Deus na tua vida. Tudo isso é algo que Deus ele já separou para a tua vida. Então abra o teu coração. Não deixa que a voz da tua alma, da emoção, sufoque a voz do Espírito Santo, para que você receba a sensibilidade por parte de Deus, para ouvir a Ele, para ser tocado, para sentir a graça dele. Anaia, aquela mulher toca na orla de Jesus e a tua matéria física recebe cura. A tua alma estava desesperada, sem direção, mas quando toca no que é puro, quando toca no que é santo e a virtude sai dele, a cura para o espírito, a cura na alma, a cura no corpo. Deus ele quer curar pessoas de uma forma completa. Naia show. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Espírito Santo. Anaia sui ravassui dekebiasu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E da ravassu, e ravava sérvia, recamanda. Obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória nós damos a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus.